Bom dia, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Graças a Deus. Hoje consegui uma carga. Glória a Deus. Obrigado, gente, pela força, por tudo. E assim a gente vai caminhando. Peguei ali a carga de madrugada. Nossa, era 4 horas da manhã. Aí cancelou uma. Falei, vamos ver. Quando entrou uma outra, peguei. Só que você tem que esperar ela ficar ativa. Ela fica disponível, mas ela pode ser cancelada. Mas quando ela transforma em ativada, aí é onde você pode carregar tranquilamente, porque aí lá está escrito assim, já cheguei. Quando você chegar lá para carregar, aí você clica nesse botão, já cheguei, aí gera o QR Code para você carregar. Então não é fácil, não é fácil mesmo, porque tô sem carga desde segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Olha pra você ver, hoje é sábado, né? Então, bastante dia, mas tá bom, graças a Deus. Consegui mais uma. Vamos ver, torcem por mim para eu poder distribuir todas elas, para eu conseguir distribuir, eu até quero distribuir todas elas. O problema é quando você não acha as pessoas em casa, aí que gera o problema, porque se você leva de volta, eles descontam do valor que é o frete. Peguei essa por 180, então eles descontam. Tem a forma deles fazer a porcentagem lá no desconto. Mas quando você consegue entregar tudo com sucesso, aí você é um passo acima, tanto nas entregas, você já pega mais credibilidade. Não vejo a hora de subir de bronze, ainda sou bronze. Não vejo a hora de subir de bronze para poder ir para prata, que é de degrau em degrau. E depois de prata, eu quero dar tudo de mim também, para mim poder ser ouro. Aí eu sendo ouro, pessoal, aí a conversa muda, porque aí eu vou ter carga todo dia, de manhã, à tarde, entendeu? Então a turma aí tem incentivo, eu tava olhando lá, R$ 105 de incentivo para quem entregasse tudo. Meu Deus. Só que aquela turma é a turma do ouro. Então, se Deus quiser, eu vou chegar lá. Se Deus quiser. Muita fé, muita luta. E Deus quiser, mas Ele precisa da minha ação, da minha atitude, do meu sim. Como Nossa Senhora, né? Vamos voltar a falar do plano da salvação. Se ela não dissesse o sim, o Filho de Deus não teria vindo ao mundo. Poderia todos aqueles se perderem, ou talvez não encontrasse uma pessoa para poder receber essa tamanha graça, né? Como encontrou nela uma pequenez, uma simplicidade, uma vida de oração contínua todos os dias. Nossa Senhora estava no templo, todos os dias Nossa Senhora ela não queria nada a não ser servir o Messias. Se você não sabe, agora você fique sabendo. Nossa Senhora não quis nada, nada. Ela não quis carro, ela não quis bens, ela não quis ouro, ela não quis prata, ela não quis bronze, ela não quis joias, ela não quis roupas de linho caríssimo, ela não quis alabastros de perfumes caros.
Nossa Senhora não tinha esse afã, ela não tinha essa, essa, essa busca por coisas, igual muitas pessoas têm busca por tantas coisas. Então, Nossa Senhora, ela só queria saber de preencher o coração dela com o amor de Deus. E ela sabia que se ela tivesse servindo aquele que é e que vem, que seria o Mestre, o Messias, Emmanuel, Deus conosco, Maranatá, vem Senhor Jesus. Se Jesus de Nazaré. Então, Jesus, o Cristo, o Senhor, o Messias, prometido, aquele que governaria, aquele que tiraria todas as pessoas da escravidão. Já tinha um fato histórico naquele contexto antigo. Então, Jesus é esse homem que virá e transformará a vida de muitos. Mas quando ele começa a envolver com os pobres, ir na casa de pecadores, conversar com tocar nos leprosos, as pessoas, os antigos sacerdotes, fariseus, escribas, acharam aquilo uma hipocrisia e falando que ele, como que esse homem pode ser o Messias, como que esse homem pode ser o... Então tratava ele como um homem. E Deus mostrando o tempo todo quem ele é. O Messias foi se revelando, se revelando, se revelando. O Messias foi crescendo em estatura e graça, em estatura e graça. Por quê? Porque ele é um homem, mas é Deus, simples, humilde, perfeito, santo. Começa a fazer a leitura da Torá no templo, junto com os escribas, fariseus, antigos sacerdotes. Todos ficaram maravilhados, de queixo caído, um pequeno jovem, com tamanha sabedoria. Ali eles já deviam ver que o Cristo já se está no meio deles, o Messias, aquele que eles tanto esperavam. E mesmo crucificaram ele, o Mestre, mesmo que eles crucificaram nosso Senhor, ainda eles esperam o Messias. Que pena. A gente tem que ter compaixão de todos eles, principalmente dos nossos irmãos protestantes, evangélicos, todos os da Assembleia, todos eles têm que ter compaixão deles. Testemunho de Jeová, eles têm até um esforço. Esse esforço é muito bom, é muito valioso. Já é um caminho que eles estão trilhando para a salvação de cada um deles, porque a salvação é individual. Se eu não tomar essa atitude agora, eu me perco pelo esse caminho, porque a vida, ela termina. E se eu não estou no caminho da salvação, eu vou para outro caminho. Existe somente dois: céu, onde o Senhor veio nos mostrar para onde a gente vai, para a casa do Pai, onde lá há muitas moradas, onde lá já tem o nome de cada um, onde ele já sabe o fio de cabelo de cada pessoa.
E lá ele preparou um lugar para nós, a eternidade. E o outro lugar é o inferno. É a caída. É a escuridão. É o ranger de dentes e a ausência tremenda de Deus. Lá não tem luz. Lá não tem água. Lá não tem ar. Esse arzinho fresco. Lá não tem planta. Lá não tem animais. Lá não tem comida. Lá é quente como uma fornalha. Lá onde o filho chora e a mãe não vê. Lá sim é esse lugar. Muitos usam esse ditado para muitos lugares que as pessoas vão, né? Mas nesse lugar, que é o inferno, lá existe uma ausência tremenda. Não tem tamanho dessa ausência. Não tem como medir. A gente medir, não tem como. Como não tem jeito de medir o amor de Deus, também não tem jeito de medir o inferno. O tamanho e a tremenda ausência de Deus. O que você quer? Você quer ir para o inferno? Trilhar num caminho de escuridão? Olha, choro e ranger de dentes, escuridão. E é como se fosse uma fornalha que queima e não se consome. Mas você grita de tanta dor que queima. E lá você não tem como ver seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos. Mas no céu, aonde o Senhor ressuscitou e nos mostrou e continua dando sinais na terra que o caminho para o céu é um caminho de luz, é um caminho da salvação, aonde a Igreja Católica, ela prega há 2000 anos e 25 o caminho da salvação. Nada mais, nada menos, ela prega o arrependimento dos pecados, perdão, e que para nós centremos no caminho da salvação, para a gente não perder o caminho. Porque se a gente perde desse caminho, a gente corre um grande risco de ir para o inferno. Onde eu falei para todos vocês. Onde todos os anjos que eram anjos de luz foram decaídos, deportados por desobediência. Uma terça parte dos anjos e mais Lúcifer, o grande anjo luz, que orquestrava todos os anjos, o anjo criado por Deus. Deus não tem como tirar os dons dele. Todos os dons são irrevogáveis, tanto do ser humano quanto dos anjos. Por isso, ele causa tanta desgraça na terra, tanta maldade, tanta discórdia, tanta desunião, tanta traição, tanta malandragem, tanta morte, porque ele é o sinal e a pessoa da morte. Ele é a morte. Lúcifer, o anjo de luz, é a própria morte. E ele disfarça muito bem e usa de uma terça parte desses anjos caídos, que não são mais anjos, são demônios. São demônios da linhagem dele.
da desobediência. No céu não existe meio termo. Ou você é obediente ou você vai para o inferno. É o que aconteceu com eles. Caíram todos, estão na terra. E eles querem fazer as pessoas que amam a Deus irem para o inferno junto com eles. E não deixar as pessoas trilhar o caminho da salvação, que a igreja prega há 2000 anos e 25. O amor, a misericórdia, a reconciliação, prega família, prega valores, prega moral. Ah, mas isso é pesado. Ah, a igreja impõe. Ah, não sei o quê. Ah, não sei assado. Mas se a igreja, ela é sábia, porque ela foi criada por nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja primitiva. Igreja dos primeiros cristãos. É a católica. Porque traz a essência, o sangue dos mártires, a eloquência dos primeiros cristãos, traz dos primeiros cristãos, dos mártires, aqueles que estavam com Jesus, a imagem de cada um deles. Foi construída uma imagem, foi construído um templo dedicado a eles, por eles entregarem a vida a Jesus pelo Evangelho. Mas quem está lá, quem é o centro daquela igreja que é dedicada a São Pedro, nosso Senhor Jesus Cristo é o centro dela. Está no sacrário, está no altar, na Santa Missa, está na exposição do Santíssimo, está no atendimento das confissões pelos padres. O Senhor é o centro e está à frente de sua igreja, porque não é os padres que mandam, porque o que reveste eles é a armadura de Cristo, é cristocêntrico, persona Christi, sacerdócio, é a pessoa de Cristo. Vocês deveriam olhar mais as palavras, consultar, estudar, para vocês irem descobrir, vocês que gostam de estudar e procurar saber da história da salvação, de todo conhecimento, quer ter conhecimento, quer pregar, quer fazer isso. Estude a igreja. Por que eu estou falando isso, gente? Porque se você, meu querido, minha querida, estudar a igreja, você vai ver que nela há a essência, a eloquência da verdade de Cristo enraizada. Porque Cristo a instituiu. Tu és Pedro, não será pescador de mais, será pescador de homens. Sobre essa pedra, sobre a tua vida, que eu estou falando agora. E quando Deus fala, quando Jesus, que é Deus, fala, não discuta nada com ele. O milagre acontece. E Pedro, que era Quefas, quebrado, fraco, hoje ele se torna forte, uma pedra, uma rocha. E sobre essa rocha Deus funde a cátedra de Pedro. Faz dele o seu primeiro papa. E todos os apóstolos são obedientes a Pedro. Não vem com essa que existe discórdia, não, desunião, desencontro de que Pedro falava, todos seguiam. Porque foi dado a Pedro, e não a Mateus, e não a Lucas, nem mesmo João, que era o discípulo, o apóstolo mais amado. Mas eles foram seguindo, e quando começa
as pessoas morrerem, os apóstolos, e aí eles vê a necessidade de instituir mais sucessores. A igreja ela é assim, ela vai instituindo sucessores, mas para fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo. A Santa Missa, quando Jesus celebrou a primeira Santa Missa. Da mesma forma, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazer isso em memória. O Senhor, da mesma forma, a igreja continua fazendo e os padres também têm que fazer. Se eles não fizerem conforme, está em desobediência com a mãe igreja. Mas eles não são desobedientes, porque eles são convictos de tudo que eles receberam. Então, por isso que eles fazem tudo o que Cristo, nosso Senhor, fez. O que Pedro pediu para fazer e continuar fazendo o que Jesus estava fazendo, perdoando os pecados, celebrando a Santa Missa. Procissões e procissões com pessoas seguimento a Jesus. Então, a nossa vida de oração ela é muito ampla, muito aberta, é um leque. Tem para todo mundo. Tá bom? Então eu já vou indo, que eu vou carregar minha carga. Eu tenho que chegar lá às 8h30, mas eu vou chegar um pouquinho antes. Tá bom? Muito obrigado a todos. Deixo aqui meu abraço, meu carinho. E estou muito feliz porque eu peguei hoje a carga para entregar. Quem sabe semana que vem aí eu já pego mais outro para subir, né? De bronze para prata. E quem sabe futuramente de prata para ouro.